A gente já está em contato aqui com a nossa convidada do dia, que pode nos falar não só sobre isso, mas de outros assuntos, e a deputada estadual Janaína Pascoal, que está se despedindo da Assembleia Legislativa nessa semana, voltando para a Faculdade de Direito da USP, e é a nossa convidada aqui. Olá, deputada, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, as pessoas todas que nos acompanham, uma honra poder participar. Vamos lá, eu queria até começar com essa informação de que investigadores da Polícia Federal podem pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar até abril. E baseado nesse artigo do Código Penal. É isso mesmo, deputada? Pode ser decretada Veja, uma prisão dele por ele não voltar ao Brasil, não se apresentar a esclarecer esses pontos? bom, vamos lá. O não voltar em si não justifica a solicitação, o pedido de prisão. Agora, a depender do que esta investigação apurar e havendo uma solicitação, uma notificação para ele prestar depoimento e um não comparecimento, e aí uma nova insistência, né? Então, assim, o não voltar em si não é crime e não é indício de ilícito. Agora, a depender do que for apurado nessa investigação e do comportamento do ex-presidente, e isso se aplica a qualquer, né, investigado, pode haver um desenrolar. Né? Eu não acho que seja prudente o presidente seguir no exterior. Né? Lógico, se dependesse da minha opinião, não teria nem saído antes de passar a faixa, e uma vez passada ou empossado o novo presidente, esse tempo todo no exterior, é algo que tem causado, inclusive, constrangimento aos seus apoiadores. Mas, na medida em que surge essa situação, que é uma situação que precisa ser esclarecida, seria prudente que ele retornasse. Quando a Né? senhora Com Agora, isso, fala eu não estou dizendo. essa situação, a senhora está falando das joias ou está falando dos atos do dia 8, deputada? Não, das joias. Os atos do dia 8, eu sei que vocês têm uma opinião completamente diferente, mas eu não vejo nenhuma razão para querer prender o presidente por esses atos. Entendo que as prisões, na sua esmagadora maioria, são injustas, né, são injustificadas. Tanto é que o ministro libertou um grupo grande de mulheres na data da comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Então, me parece mais um movimento político do que jurídico penal propriamente. Então, não estou falando dos atos do dia 8, né? Estou falando da situação das joias. Esta situação é diferente. Né? para aproveitar os seus conhecimentos de direito, deputada, em tese, a senhora falou, dependendo do avanço da investigação, a situação do presidente pode se complicar. Numa situação como essa, em que a situação de um investigado se complica, pode-se adotar como medida cautelar, inclusive, a entrega do passaporte para evitar que ele fuja e que fique à disposição das autoridades que estão investigando o caso. Né? Pode-se chegar a uma situação como essa no caso do Bolsonaro, e ele não se encontra, em tese, à disposição das autoridades que estão investigando. Nessa medida, se configura esse quadro, aí caberia, a seu juízo, eventualmente, um pedido de prisão para trazer o presidente para o local da investigação, para deixá-lo à disposição dos investigadores? Então, foi o que eu disse no início, ele é notificado, não comparece, e se insiste na notificação, não comparece. Né? Então, assim, tem que ter um desenrolar. O simples Não, por fato que eu dele. estou lhe perguntando? Porque, em tese, ele pode ser ouvido por carta precatória. Você pode pedir a uma autoridade nos Estados Unidos que ouça o Bolsonaro. Então, não seria necessário chegar a É ponto que da prisão, né? a rogatória, ela tem todo um trâmite. Poder-se-ia falar numa oitiva. Hoje em dia nós temos esse sistema online, né, onde as pessoas podem. Então, vamos imaginar, faz uma solicitação, a autoridade competente admite que seja uma audiência online, tudo vai depender do trâmite, entende? Então, assim, o simples fato dele estar no exterior
não justifica automaticamente um pedido e o deferimento de uma prisão. Agora, vamos supor, se eu fosse advogada dele, né, eu aconselharia a voltar. Eu aconselharia a voltar. E aqui eu não estou fazendo um juízo político. Do ponto de vista político, ele já deveria estar aqui há muito tempo. Tá? Estou falando do seu ponto de vista jurídico. O depoimento do ex-ministro, eu entendo que seja fundamental, mas as perguntas precisam ser mais detalhadas. As perguntas precisam ser mais detalhadas. Não é só perguntar, foi presente ou não foi presente. A pergunta é, por que quando a autoridade saudita entrega o presente, apenas o cavalo é fotografado? Por quê? Porque não existe a fotografia da joia, que na verdade é o maior dos presentes. Por quê? Quando o senhor recebeu esses presentes, o senhor alega em nome do casal, né, em nome do casal presidencial. O senhor avisou o presidente que estava recebendo esse presente e que levaria para entregar a ele? O senhor avisou? Tem alguma mensagem? O senhor telefonou? Para quem o senhor avisou? Porque quando o seu auxiliar foi pego com o presente, o senhor disse que não sabia o que tinha lá dentro? É crível que alguém entregue um presente de 16 milhões sem avisar o valor que está sendo transportado? Então, existem muitas perguntas, tá, que devem ser formuladas ao ex-ministro de forma detalhada. Porque o comportamento dele, com todo respeito, foi muito estranho no processo inteiro. Né? No processo inteiro. Agora, quando o auxiliar dele é pego, ele disse assim, e isso é um presente para o ministro. Aí, quando o ministro é chamado, ele fala, não, é para a primeira-dama. É fácil alguém trazer alguma coisa e alegar que é para a Janaína, ou para a Fabíola, ou para o Josias. Eu quero entender o trâmite. Em algum momento, ele tem que ter telefonado para o presidente, estou falando antes de ser pego, não depois. Porque a sensação que eu tenho naquela dinâmica do vídeo e a foto só do cavalo é que o argumento de que era para a primeira-dama é um argumento criado, né? Se tudo der errado, é um presente para a primeira-dama. Agora, essa é a... Agora, deputada, até a senhora antes, quando começou a falar, falou assim, a história das joias, sim, é algo muito grave relacionado a Bolsonaro, né, na comparação com outros casos que ele está sendo investigado. O que até o momento liga esse caso das joias a Bolsonaro? Por que isso é algo grave e que pode pesar contra Bolsonaro? O que a senhora vê? Porque a senhora está contando aí a história do ministro, que usou até a desculpa. No entanto, há outras informações, né, de que Bolsonaro tentou ir buscar, mandou uma pessoa ir lá buscar as joias no aeroporto. Isso tem também imagens, né? Não está falando do Bolsonaro. Tem a informação de que Bolsonaro teria também falado por telefone com um chefe que também teria tentado buscar essas joias. O que liga Bolsonaro às joias até o momento e que é grave? O que liga no primeiro momento é a própria palavra do ministro. E depois todo esse movimento para recuperar as joias. Agora, nós podemos estar diante de duas situações, né, que aparentam estar conectadas, mas são independentes. Nós podemos ter uma situação que era do ministro e que, se desse certo, jamais envolveria Bolsonaro, sequer no nome. Mas quando deu errado, o ministro tinha uma história para contar. E no momento que a história, né, foi contada, aí, eventualmente, o presidente, o ex-presidente, pode ter pretendido ficar com as joias. Então, nós temos que investigar os dois contextos. E entender, inclusive, por que uma autoridade saudita dá um presente dessa magnitude para o ministro. Então, assim, o depoimento do ministro é fundamental. Mas eu acho, com todo respeito, Fabíola, como a imprensa tem muita raiva do Bolsonaro e o pessoal quer pegar o Bolsonaro de todo jeito, estão deixando de investigar uma situação que pode até ser bem mais grave,
do que a questão de ficar com um presente. E com isso eu não estou desculpando o desejo, a pretensão, a movimentação para ficar com o presente. A senhora tem Mas toda a nós razão. precisamos entender por que um presente de 16 milhões é dado a um ministro e não é fotografado, porque eu não vi fotografia. Tanto não há que o ministro disse que não sabia o que tinha lá dentro. Por que fotografar o cavalo? O cavalo vale muito menos do que isso. Agora, deputada, a senhora tem toda a razão em relação ao ministro, e o ministro tem muito a explicar, inclusive o fato de que ele, informado sobre a situação da ilegalidade das joias que ele dizia serem destinadas à primeira-dama, ele não disse que havia um outro conjunto de objetos preciosos também presenteados e que passaram, aparentemente, na mala dele próprio, né? Agora, não acha que, sem prejuízo de investigar tudo o que se relaciona com o ministro, não acha que o presidente também está muito encrencado, porque ele mobilizou a República, 3 ministérios, a Receita Federal, ele se apropriou daqueles objetos de luxo que passaram pelo raio-x da alfândega. Ele próprio já admitiu que se apropriou. Portanto, por isso é que eu entendo. Por isso é que eu digo. Só para concluir, então é de supor que ele se apropriaria também das joias. Ele enviando o ajudante de ordens, mobilizando o ajudante de ordens para tirar um avião da FAB, do hangar, para mandar um sargento para a alfândega na antevéspera da posse do novo governo, numa carteirada, tentar tirar as joias da alfândega. Não acha que há elementos demais também para encrencar, sem prejuízo da investigação que se fará em relação ao ex-ministro? Mas não acha que também o ex-presidente está muito encrencado? Não, por isso que eu digo que ele precisa esclarecer. Só que eu acho que a coisa começou de um jeito e virou outra. E esse desejo de pegar o Bolsonaro, né, está cegando, inclusive, as autoridades. A meu sentir, tem algo maior que precisa ser desvendado, e isso tem a ver com o presente dado ao ministro. Esse algo maior pode ser uma propina da questão da refinaria, porque é um assunto, inclusive, que o Senado quer investigar. Quando a senhora fala disso, quais são suas suspeitas? Fabíola, eu não sei, só que não é razoável um presente de 16 milhões que, num primeiro momento, é dado ao ministro. O presente foi dado ao ministro porque não foi fotografado. Por que fotografaram o cavalo? Não tem lógica. Fotografam o cavalo, que vale muito menos, e não fotografam uma joia que é digna dos maiores museus. Quando a primeira-dama reage nas redes, né, caçoando, na verdade, na minha percepção, é indício de que ela desconhecia. Como uma joia dessa destinada a uma mulher, né? E essa mulher é surpreendida pela imprensa, que seria a destinatária dessa joia. Agora, então, assim, tem muitos mistérios nessa história. Mas em relação à outra que está com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro admitiu, inclusive numa entrevista à CNN, de que está com outro conjunto e que pediu para que fosse o pessoal. Aí é um ponto, só um pouquinho, deputada. Aí esse é um outro ponto, quer dizer, isso é uma coisa pessoal? Ele recebeu um conjunto daquele? Isso é um presente pessoal ou é da República, né? Veja bem, eu tenho uma postura muito dura, né, com essas coisas. Eu sou muito rígida com essas coisas. Agora, as regras são fluidas, né? Tanto são fluidas que teve discussão na época do Fernando Henrique, teve discussão na época do presidente Lula, teve discussão na época da presidente Dilma. Mas depois veio um acórdão do TCU de 2016. Desculpa, gente, TCU não é poder legislativo, né? Eu acredito que os tribunais precisam voltar ao seu papel, né, de aplicar a lei que é dita pelo poder legislativo. Então, a verdade é que existe uma fluidez nessas regras. Era um estojo ali, uma caneta, algo muito masculino, que também só apareceu depois que a história do estojo grande deu errado. Quiçá para justificar. Olha, veio um estojo para o senhor, que é um estojo masculino, e um estojo para sua esposa, que é feminino. Então, assim, fosse eu, não ficaria com os presentes, inclusive o menor, tá?
Mas existe aí um limbo. Existe um limbo nessa história de presentes. O que é para a autoridade, o que é para o país. Talvez fosse o caso de criar uma regra de não aceitar nada. Nada, É. nem traz. Para a Até gente não acho que a ter senhora, até esse acho que a mal senhora entendido. até acho que a senhora tem razão que existe um certo vácuo legal, né? Mas há é, uma é, há esse acordo do TCU. O Lula teve que devolver lá mais de 100 presentes, a Dilma também E devolveu foi mais de até 100 um presentes. caso que o Moro cuidou. Eu lembro Exato, bem, na exato. época. Então, assim, Agora, a gente vive de esse qualquer limbo. maneira, deputada, esses objetos dos quais o Bolsonaro se apropriou estão sendo agora avaliados em R$ 400 mil. Não me parece razoável que o presidente considere como um bem seu, pessoal. Se o Bolsonaro não fosse presidente, as autoridades sauditas não dariam nem bom dia para ele. Então ele recebeu esses bens porque era presidente da República e na qualidade de presidente recebeu 400 mil. Isto é quase, se o sujeito aceita, é como se aceitasse um suborno, isso Eu acho que ultrapassa qualquer limite de. Não estou eu nem não falando das discordo. joias de 16 milhões. Aí, Aí é que eu como é que acho que as seria? joias de 16 milhões, elas não é só pelo valor, é pela forma, Também acho, mas entendeu? a senhora exclui de antemão o presidente dessa coisa maior a que a senhora se refere, e eu acho que a senhora tem toda a razão de suspeitar, porque ninguém dá um presente desse da forma como foi dado. Sem um cartão, sem utilização da mala diplomática, a Arábia Saudita mandaria, se fosse destinar um presente desse de forma habitual e republicana ao presidente brasileiro, mandaria pela sua embaixada em Brasília. Se o presidente não pôde ir numa viagem à Arábia Saudita, a embaixada aqui organizaria uma solenidade, presentearia o presidente. Quer dizer, tudo nisso é atípico. Agora, não dá para supor de antemão que o presidente não participe dessa atipicidade, que seja uma coisa Mas eu só não do estou ministro, falando porque que ele não também não é participar. razoável imaginar que alguém vai presentear o ministro e não o presidente com uma joia dessa Então é isso que magnitude. tem que ser apurado. Sem Veja dúvida. bem, eu não estou exculpando o presidente de plano. O que eu digo é o seguinte: o segundo estojo, para um presente da Arábia Saudita, não é algo fora da realidade. E esse limbo jurídico das autoridades não saberem bem, autoridades presidenciais, né? Estou falando nesse nível de o que é para eles, o que é para o país. A gente sofreu essa situação com vários presidentes. Eu não acho que seja algo de relevância penal. Talvez, vamos deixar isso claro, não acho que o segundo estojo seja algo que tenha relevância penal. Pode ser que a comissão de ética se debruce sobre o caso, o TCU se debruce sobre o caso e entenda que é melhor devolver, como no caso do presidente Lula entendeu no passado recente. Agora, a história do colar é diferente. Entendeu? Essa precisa ser entendida. Por que, que não apareceu na foto? Por que ele disse que era um presente para o ministro? Por que o ministro disse que não tinha visto? Como alguém dá um presente desse e não informa o valor que tem dentro? É isso que precisa ser apurado, na minha leitura. Aí eu vejo relevância penal, né, para a investigação. Mesmo quando apreenderam os presentes do Lula, e vocês podem resgatar, eu defendi outras investigações penais contra o Lula, né, inclusive critiquei muitas anulações do Supremo, mas essa dos presentes, eu não via já naquele momento uma relevância penal, pela ausência de regras claras, entendeu? O direito penal, ele é a arma mais forte do Estado. A gente tem que guardar para aquelas situações em que existe relevância penal. Essa questão dos presentes, o que é presente, né? O que é presente, a gente pode trabalhar no campo da ética. E é isso que ele vai ter que comprovar. Vamos aguardar o que vai ser essa investigação. Deputada, infelizmente nosso tempo encerrado aqui, mas volte outras vezes. Temos outros assuntos a tratar também com a senhora agora, que vai voltar como professora, né, de Direito da escola da USP, justamente do Lago de São Francisco, e termina essa semana seu mandato lá na Assembleia. Muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, 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 tchau.